Boa noite, meu nome é Isaac. Eu vou falar sobre a telefonia celular como resposta à questão extra da segunda parcial de redes de computadores. Primeiramente, a telefonia celular ela deve permitir que duas estações imóveis, como são chamados os dispositivos celulares, se comuniquem. Essa comunicação ela ocorre através de determinados mecanismos. Como dá para ver pela imagem, existe o primeiro mecanismo, que é a célula. Dentro de cada célula existe uma estação que a controla. No caso, é a estação rádio base. A estação rádio base, ela é uma antena e cada uma dessas antenas ela é controlada por uma central de comutação móvel, como é possível ver pela imagem. Essa central de comutação móvel é basicamente responsável por fazer a gerência das chamadas e o estabelecimento das conexões entre duas estações móveis. Cada célula dessas, ela pode ter um tamanho diferente, que é basicamente determinado muito pela quantidade, pela densidade populacional e necessidade de conexões dentro de determinado distrito. Cada uma dessas células, ela utiliza uma determinada frequência, o que significa que duas células podem ter a mesma frequência, e isso ocorre justamente porque, como a frequência não é um recurso infinito, é muito necessária a reutilização de frequências. Essas células elas utilizam muito a reutilização de frequências e essa reutilização ela deu um determinado fator. Na imagem temos dois fatores, o primeiro igual a 4 e o segundo igual a 7. Na imagem A, a gente tem um fator de reutilização igual a 4, o que significa que 4 frequências vão sempre se repetir entre si. Ou seja, 4 células que vão ter frequências diferentes, porém comparado a outro bloco, vão ter a mesma frequência. Nesse caso, aqui duas células, elas só não são adjacentes porque existe uma célula com frequência diferente entre elas. Já que no fator de reutilização igual a 7, são duas células com um fator diferente. A transmissão ela vai ocorrer quando uma estação móvel ela digita o número. Quando isso ocorre, essa estação móvel ela procura na banda larga um padrão de frequências e um sinal forte. Esse sinal forte ele pode também ser utilizado por uma célula, no caso uma estação de rádio base. Então, a estação móvel ela manda os seus dados para essa estação rádio base e a estação rádio base manda para o MSC. O MSC ele manda esses dados para a central de telefonia móvel, que é responsável por fazer basicamente o inverso, mandar o MSC de outro lado procurar esse número. E aqui já entra a parte da recepção, que ocorre quando um número foi requisitado. Então, a telefonia móvel faz a requisição por o MSU e o MSC, a central de comunicação móvel, ela é responsável por fazer uma técnica chamada paging. Essa técnica, ela basicamente você procurar esse número entre as células. E quando é encontrada a célula que contém esse número, então é retornado um sinal de confirmação e o MSC ele vai estabelecer no caso uma conexão. Ainda assim, uma característica dessa conexão seria o handoff. O handoff ocorre quando duas estações móveis estão se conectando e é possível que mais de uma célula, no caso duas células, elas
estejam realizando essa comunicação. Então, quando isso ocorre, ainda é possível trocar de célula, isso durante a troca da comunicação. Porém, tem um problema nisso. A segunda célula, ela pode não ter um sinal tão forte quanto a primeira célula e causar instabilidade na ligação. Para driblar esse problema, o MCU ele procura uma segunda célula que tenha uma capacidade de conseguir estabelecer de forma firme essa comunicação. No caso, esse handoff pode ainda acontecer de duas formas. Tem um hard, que é o menos utilizado hoje em dia. O hard, ele diz basicamente que para você fazer ir de uma célula para outra, enquanto há uma comunicação, a primeira célula tem que se desvencilhar totalmente dessa comunicação. Já na segunda maneira, o soft, não é necessariamente. Ela pode ocorrer em duas células, mesmo que a primeira célula não esteja sendo usada. E ainda tem um conceito importante que é chamado roaming. O roaming, ele basicamente faz referência à área de cobertura que a determinada operadora tem. Para aumentar essa área de cobertura, no caso aumentar o roaming, geralmente são feitos vários contratos de roaming para o cliente ter uma maior área de cobertura. E por fim, a gente entra na questão da primeira geração e na segunda geração. A primeira geração, ela começa com a MPS, que é o Advanced Mobile Phone System, o sistema avançado de telefonia móvel, e ela é muito utilizada hoje em dia na América do Norte. A sua comunicação ela se dá por troca de informações utilizando informações analógicas. Aqui pela imagem, faixas de frequência para a telefonia celular no sistema MPS, ele basicamente mostra como funciona. Cada faixa de frequência é de 25 MHz, no caso são disponibilizados dois canais de frequência, um canal que vai de 824 a 849, totalizando 25 MHz, e outro de 869 até 894, também totalizando 25 MHz. Só que o primeiro canal ele é utilizado para a chamada comunicação direta, que é uma comunicação entre a estação rede base, e o segundo já é utilizado para a estação móvel se comunicar com a estação rede base. Dentro desse canal, ele é dividido em faixas de frequências de 30 kHz. Já que tem a faixa de frequência no sentido inverso para a comunicação AMPS, aqui a gente vai ter 832 canais, dos quais 21 canais são canais de controle, que são dedicados 10 kbps para cada canal. E já o resto dos canais terão 3 kHz cada um, utilizando o FM como modulação. Os de controle vão ser o FSK. Cada um desses, após a modulação, vai ter 30 kHz, no analógico claramente, e o FMDA ele vai ser responsável por moldar isso em uma faixa de 25 MHz. Já passando para a segunda geração dos sistemas de telefonia celular, eu vou tratar de dois que vão ser o DAMPS e o GSM nesse caso. O DAMPS ele só é uma simples evolução do AMPS. Evolução no sentido que ele deixa de usar dados analógicos para utilizar dados digitais. Já na imagem, uma forma básica de como ele funciona, geralmente são estabelecidos 3 canais de voz.
cada canal de 3 kHz, então tem um digitalizador. Esse digitalizador transforma em um sinal de 7,5 kbps, 7,95 kbps. Então, esses três canais são modulados em 48,6 kbps utilizando o TDMA. Se você somar o 7,95 vezes 3, que é a quantidade de canais, não vai dar o 48,6. Porém, o resto desses 48,6, tirando o 7,95 vezes 3, ele faz referência ao overhead, informações de overhead. E continua utilizando aqui o conceito de 832 canais, cada um tendo 48,6 kbps. Então, esse sinal é modulado novamente usando QPSK, né, o quadratura e fase, por quadratura e fase, se transformando em 30 kHz. Ou seja, cada canal tem 832 kHz. E ele utiliza também a mesma técnica, o FMDA, para transformar isso numa faixa de 25 MHz. Agora, já falando do GSM, ele já tem muitas diferenças em relação ao DAMPS. No caso do GSM, ele é de segunda geração, só que ele foi implantado na Europa. Isso porque os de primeira geração, pelo menos lá naquele território, estavam dando alguns problemas. Então esse foi implementado. Uma das grandes mudanças nessa implementação, de acordo aqui com o slide, é que ele tem uma faixa de frequência de 25, ele continua tendo essa faixa de frequência, porém essa faixa de frequência de 25 MHz, ela se divide em 124 canais, cada canal contendo 200 kHz. E é comumente utilizado dentro da faixa de 900 MHz. Aqui na imagem a gente tem um canal de 200 kHz, aí 124 desses canais formam a faixa de frequência que vai de 890 MHz até 915. Então, basicamente, aqui como funciona o GSM. No GSM, 8 usuários eles vão utilizar um frame. Aqui ele utiliza basicamente o mesmo esquema. Cada um dos usuários tem um canal de voz. Esse canal de voz ele é de 3 kHz, então ele é digitalizado para 13 kbps e cada um deles ele vai utilizar um frame. 8 usuários, 8 canais utilizando um frame, utilizando o TDMA. Cada um desses frames ele também vai seguir o mesmo padrão. No caso, 26 frames vai utilizar um frame múltiplo, formando no total 270,8 kbps. Isso em um canal. Então ele é modulado usando o GMSK e, como semelhança, o FDMA ele continua sendo utilizado para transformar numa faixa de 25 MHz. Aqui, uma das grandes diferenças não são 832 canais, são 124. Cada um desses 124 levando uma informação de 270,8 kbps. Olá, eu sou o João Paulo e a gente vai continuar falando sobre a segunda geração de telefonia celular. Agora falando sobre a tecnologia IS-95. IS-95 é uma sigla para Interno Standard 95, que é uma tecnologia que é baseada em CDMA e D3S, ou DSSS, né? Ela foi muito predominante, principalmente nos Estados Unidos, nessa segunda geração, né? Basicamente na América do Norte todinha, né? Aí, como ela é baseada em CDMA, vai haver aí a divisão de frequência. Como é que é feita essa divisão de frequência? São basicamente duas faixas de frequência, para a gente ter uma comunicação duplex. Cada uma dessas faixas de frequência você tem 10 canais, totalizando no total 20 canais de frequência. Cada canal de frequência desse vai ter uma banda larga de 1.1228 MHz.
A gente pode até fazer uma correlação com o AMPS, que inclusive pode ser usado junto com o IS-95, né? Se a gente for fazer uma relação, se a gente multiplicar 41 vezes a frequência do AMPS, daí que a gente vai ter a frequência do IS-95. Então é interessante a gente fazer essa relação para a gente ter essa relação de proporção também, né? Como o IS-95 é mais, tem a banda larga maior do que o AMPS, por exemplo, né? Então, por utilizar o CDMA, obviamente vai necessitar de sincronização, né? Para realizar essa sincronização, vai ser utilizado GPS, né? O sistema de GPS que é utilizado aí mundialmente para o sistema de posição mundial, né? Então, basicamente, a gente vai ter a estação de rádio base e a estação móvel, né? Entre essas duas estações, a gente vai ter dois tipos de transmissões, que é bem simples, né? A transmissão da rádio base para a estação móvel, que é chamada de transmissão direta, e da rádio móvel para a de rádio base, né? Que é chamada de transmissão inversa. Então tem a direta, rádio base para móvel, e móvel para rádio base, chamada de inversa. Então é interessante a gente fazer essa diferenciação porque é bem diferente o processo em cada uma das duas, né? Que agora a gente vai detalhar um pouco melhor cada um. Pronto, agora falando sobre como é que ocorre o processo na transmissão direta no IS-95. A transmissão direta, a gente vai ter o canal de voz, né? No exemplo aqui com 3 kHz, vai ser digitalizado e eu vou ter uma saída de 9.6 kbps, né? Ou seja, um sinal digital de kbps, né? Lógico que após isso eu vou ter que fazer uma adição de bits, de correção de erros, de digitalização, até interleaving, enfim, eu vou ter uma saída de basicamente o dobro, né? De 9.2 kbps, né? Que é quilosinais por segundo. Agora eu vou fazer uma codificação para poder gerar uma certa randomização, para a partir disso gerar certa privacidade, né? Dentro desse envio. Aí como é que isso vai acontecer? Vai ser a partir de um gerador de código simples, que utiliza ESN, né? Ele passa por um dizimador, e isso vai gerar cerca de 2 elevado a 42 chips pseudo-aleatórios porque seguem um certo tipo de padrão, né? Então eles vão ser juntados em um misturador, né? Esse misturador vai fazer escolhas de 64 bits para eu poder usar uma tabela de Walsh, né? Para daí sim eu ter os meus microchips na saída, né? E eu vou ter a saída utilizando CDMA nesse caso, né? Eu vou ter a saída utilizando CDMA. Eu vou ter a saída de 1.228 MCPS, que utilizando QPSK, eu vou ter a divisão em 1.228 MHz de banda larga no final, que vai ser dividido por FDMA, né? Eu vou ter na saída 64 canais digitais, né? Ou seja, vai entrar um canal analógico, vai ser 64 canais digitais. E lembrando que esses 64 canais digitais do canal de voz que foi entrado não são totalmente para o tráfego do canal de voz. Cerca de 55 são usados, são usados 55 canais desses canais digitais, desses 64 canais digitais, para o tráfego da voz em si, do canal de sinal de voz. E os 9 bits são usados para controle, o 1, o 32 são usados para controle, alguns bits específicos são usados para controle. Então, 55 para tráfego mesmo, né, do canal de voz, e 9 para fazer esse controle e sincronização dos bits, né? Ou seja, por exemplo, se eu entrar um canal de voz com 3 kHz, eu vou sair com um sinal digital de banda larga de 1.2 MHz, né, de frequência. Então, essa seria basicamente a transferência direta, né, quando a gente está indo da estação base para a estação móvel. Certo, agora explicando um pouco sobre a transmissão inversa, como é que seria, né? Eu vou ter o canal de voz, né, que ele vai ser digitalizado obviamente, eu vou ter 9.6 kbps assim como no anterior, fazendo a correção de erros e colocando esses bits de erro e tudo mais, eu vou ter 28.8 quilosinais por segundo, né? Um pouco mais que o anterior, mas tudo bem. Agora vai ocorrer a chamada modulação de símbolos. É interessante citar que na transmissão inversa a gente não consegue usar CDMA, porque para isso eu precisaria de uma entidade, teria muito trabalho e não valeria a pena. Então não é viável usar CDMA nesse caso. Então você não será visto CDMA aqui nesse caso. Então voltando, a gente vai precisar usar a modulação de símbolos. O que vai acontecer? Eu tenho que meus símbolos para formar os meus chips, eles vão ser divididos em blocos, em 6 blocos de chips, em que cada um de símbolos, em que cada um desses blocos é representado por um número binário, que vai de 0 a 63, que juntamente a um gerador de códigos longos, que novamente é utilizado ESN, ele vai ser misturado, e eu vou ter uma saída de 307,2 kcbps, né? Agora vai ocorrer uma coisa chamada de espalhamento, que na prática vai dizer que a minha frequência do sinal digital vai ser 4 vezes o valor do sinal que está entrando, né? No caso 307,2, ou seja, eu vou ter o valor da saída de 1,228 MHz por segundo, né? Utilizando agora DSSS. Eu uso DSSS aqui porque eu não consigo usar CDMA, então nesse caso a gente usa o DSSS ou D3S. Então novamente a gente vai fazer a divisão por FDMA, a gente vai ter largura de banda de 1.228 MHz para ter os canais, né? Que nesse caso são 94 canais, em que 62 são para tráfego e os outros e o resto
é usado para acesso para saber, né, o controle da estação de rádio base, né? Então basicamente é isso, né, de diferença. Aqui não vai ter CDMA, vai ter D3S e a gente vai ter uma modulação de símbolos nesse caso para fazer a geração dos chips e por conseguinte a gente poder usar isso aí na tabela de Walsh, né, que cada símbolo, que cada número binário que apresenta os símbolos vão ser como um índice da tabela de Walsh. Então a gente vai conseguir os meus valores e com isso fazer a divisão para FDMA. Então é interessante citar que além da FDMA, a gente não usa nenhum tipo de tecnologia de múltiplo acesso aqui. Não usa CDMA, não usa TDMA, somente FDMA no final para fazer a divisão na largura de banda mesmo. Mas seria basicamente isso, o processo para a transmissão inversa. Mais uma coisa que a gente vai citar quando a gente fala sobre segunda geração, né? Para terminar de falar sobre ela, a gente vai falar sobre o conceito de PC, que é Personal Communication System, que ele na verdade não é nenhuma tecnologia específica, não é muito parecido com o GSM nem SM, na verdade ele é um sistema comercial que oferece vários serviços de comunicação. Então ele tem até algumas propriedades, né? Ele pode usar qualquer tecnologia, né, da segunda geração, como GSM, IS-312 ou IS-95, enfim. Né? Ele é basicamente um nome genérico para esse sistema comercial, mas ele tem algumas propriedades também, como por exemplo, ele usa geralmente faixa de frequência de 1900 MHz, utiliza de várias comunicações de transmissão de dados, como por exemplo o SMS, e ele é muito comum quando você fala de segunda geração de telefonia celular. Né? Ele não é necessariamente tecnologia, mas é um nome genérico que era muito utilizado principalmente naquela época, né, de segunda geração. Então com isso a gente encerra basicamente a segunda geração, a gente pode partir para a terceira geração, que é uma geração bem mais atual aí, principalmente no início dos anos 2000. Por fim, falando agora sobre a terceira geração de telefonia celular, a gente pode falar que ela teve um começo bem interessante, porque ela foi bem ambiciosa de início, né? Ela tinha alguns princípios de como esperaria que a internet ficaria mais dali a partir daquele momento, né? Por exemplo, e é muito voltado também para telefonia móvel, né? Isso é uma coisa mobile, justamente móvel, né? Então você esperava que um dispositivo portátil de uma pessoa em um lugar pudesse conversar com a outra com a mesma qualidade de um telefone fixo, por exemplo, né? Que é tudo ligado por cabo coaxial, enfim. Se esperava também que o dispositivo está sempre conectado, né? Então você não precisa ter aquela necessidade de ficar descansando sempre o número, o dispositivo estava sempre conectado à internet, né? E era muito interessante também essa relação de o dispositivo estar sempre conectado à internet, então tinha essa relação bastante vívida com a internet, né? Então qual é a história por trás disso? Aí tem um documento em MT2000, que é a Internet Mobile Communication, né? A comunicação de internet móvel. 2000, que foi emitido pelo ITU, que ele dava alguns critérios de como seria a internet, como eu falei, né? Como objetivo da terceira geração é justamente poder ter esse acesso universal à comunicação, a redes, né? E possivelmente à internet. Então alguns critérios, por exemplo, que é, como eu já falei, os dispositivos móveis terem a mesma qualidade de dispositivos fixos, por exemplo. Ele dividiu também algumas faixas de bits para quem estava se movendo, né? Por exemplo, quem estava dentro de um carro tinha 144 kbps. Quem estava de moto ou de bicicleta, 384 kbps. Quem estava estacionado, parado lá em casa, na casa da pessoa, né? Uns 2 mbps, né? Então ele estabelecia também frequência de 2 GHz, estabelecia largura de banda de 2 MHz e uma interface com a internet completa lá, sempre quando fosse necessário. Então, a terceira geração ela tinha esse cunho bem ambicioso. Né? E como você fala muito de mobilidade e móvel, então a gente já pensa em ligação sem fio. Então, justamente o que acontece, a gente vai ter várias interfaces de rádio, né? Para a gente poder fazer essa ligação. Então, a gente vai, por fim, falar um pouco sobre essas estações de rádio. Pronto, então falando agora sobre as interfaces que foram definidas pelo IMT2000. Então, o IMT2000 definiu essas 5 interfaces, né? Que são interfaces de rádio, puramente ditas, né? Então, vou ter 5 que são baseadas nas tecnologias de múltiplo acesso. As duas primeiras são baseadas em CDMA, a do meio, né? A terceira é baseada em CDMA e TDMA, a quarta é puramente TDMA e a quinta é baseada em TDMA e FDMA. Tem alguns aqui que é interessante citar algumas coisas, né? Com o IMTDS, que é esse mais da esquerda, né? Sequência direta, Direct Sequence. A gente vai ter que ele utiliza uma coisa chamada Wide CDMA, ou CDMA de banda larga, que é um CDMA que utiliza 5 MHz. Ele foi desenvolvido mais na Europa ali, né? A gente vai ter o IMT-MC, que foi desenvolvido na América do Norte, que vai utilizar uma coisa chamada CDMA 2000, que ele é uma mistura de um espalhamento espectral de banda larga de 15 MHz com um CDMA de banda curta de 1.25 MHz, dando no total, ele também vai atingir no máximo, no total, 2 Mbps por segundo, né? Megabits por segundo nesse caso. E é interessante também que o MTMC também é compatível com a versão anterior do IS-95.
O MT-TC, né, ele é puramente uma mistura também de CDMA e TDMA. O MT-SC também é puramente uma mistura de TDMA. E o MT-FT é uma mistura de TDMA e FDMA. É interessante citar também que alguns desses usam alguns mecanismos de multiplexação e até de múltiplo acesso, outras coisas de múltiplo acesso, para poder atingir aqueles critérios que foram mandados lá na IMT 2000, né? Porque alguns não atingem e utilizam esses outros métodos para atingir. Então, mas basicamente são essas todas as interfaces de áudio, que estão basicamente extensões do Code Division, do Time Division, né, que são as tecnologias de múltiplo acesso. Né? Então, essas são todas as interfaces de áudio que são usadas aí nas gerações, no caso, especificamente na terceira geração da telefonia celular. E com isso a gente encerra, né? Tanto a segunda fase quanto a terceira geração da telefonia celular. Partindo aí para a telefonia via satélite. Boa noite. Eu vou falar agora sobre as redes via satélite, né, respondendo à questão extra da nossa segunda AP de redes de computadores. E essa aqui é a segunda parte do capítulo 16, ok? Então, começando aqui, a gente vai tratar de redes via satélite e tratando dessas redes, né, a gente tem uma comunicação de alcance global, né, e isso significa que por meio desses satélites é possível estabelecer comunicações de alto padrão até mesmo em partes subdesenvolvidas do mundo, tá? E esses satélites eles precisam estar em órbita, né, para se deslocar em torno da Terra, e assim a gente acaba tendo três tipos de órbita que é importante conhecer. Temos essas órbitas aqui, a órbita equatorial, né, que está girando aqui na horizontal. Temos também a órbita inclinada, que gira aqui na diagonal. E temos a órbita polar, que gira aqui na vertical, né? E esses satélites, eles enviam e recebem sinais de forma bidirecional. E esses sinais eles são do tipo micro-ondas, ok? São sinais micro-ondas. E esses sinais eles se destinam a uma área de cobertura específica. Então, cada satélite ele tem uma área de cobertura e à medida que a gente se afasta do centro dessa área de cobertura, que é considerada a cobertura máxima, na medida que a gente se afasta, essa cobertura vai diminuindo, né? Obviamente. E quando a gente leva em conta que os satélites eles podem estar em diferentes órbitas, em diferentes posições, a gente pode classificar esses satélites em três tipos diferentes, tá? Temos os satélites GEO, que são os satélites geoestacionários. Temos também os satélites MEL, que são os satélites de média órbita terrestre. Eles ficam um pouco abaixo aí do GEO. E temos também os satélites de baixa órbita terrestre, tá? Que são esses LEO aqui. Dá para ver melhor nessa figura. De acordo com a altitude desses satélites, a gente classifica eles de modo diferente, né? Então, o GEO aqui, MEL e LEO, né? E o que justifica a gente ter órbitas diferentes, uma das coisas que justifica é justamente esse cinturão de Van Allen, que a gente tem um cinturão superior e um cinturão inferior, tá? E esses cinturões, o que é que acontece? É uma camada aqui na órbita que possui muita partícula energicamente carregada, né? E essas partículas, elas potencialmente danificariam os satélites. Então, os satélites são colocados ou acima ou abaixo delas, tá? Para que isso não ocorra, para que os satélites não sejam danificados. E a gente tem uma faixa de frequência para esses satélites, né? Então a gente tem a faixa L, S, C, KU e KA, tá? E as frequências referentes a cada uma das funções, né, de downlink, uplink e largura de banda, né? São as características aqui das faixas de frequência para comunicação, né, desses satélites. Então a gente vê que para cada faixa que ele vai aumentando, né, com esses valores aqui. E agora falando sobre os satélites GEO, né, é o primeiro que a gente vai começar a falar.
Os satélites GEO eles precisam estar em comunicação constante. São aqueles que ficam mais na camada mais superior, né, naquela figura. Eles precisam estar em comunicação constante e para isso, né, as antenas de recepção e transmissão elas captam a localização uma das outras constantemente. Então, os satélites eles captam uns aos outros, formando assim uma propagação de linha, tá? E é justamente por isso, né, que a gente também uma das características desses satélites é que eles são colocados a uma distância da Terra que faz com que a velocidade em que ele gira em torno da Terra seja a mesma de rotação da Terra. E assim eles acabam sendo estacionários em relação ao planeta, né? De forma relativa eles estão como parados, né? O planeta se desloca e eles se deslocam também na mesma velocidade. E é por isso que eles são chamados de satélites em órbita geoestacionária, tá? E para que haja uma transmissão global usando esse tipo de satélite, são necessários pelo menos 3 satélites desse tipo que estejam equidistantes entre si, né, como mostra essa figura aqui. Então, pelo menos 3 satélites desse aqui equidistantes, a gente consegue ter uma comunicação aqui global, né? Eles se comunicam entre si e ao redor de todo o planeta, tá? O outro tipo de satélite que a gente vai abordar aqui é o MEL, né, que são de média altitude, né? E são aqueles que estão posicionados entre os 2 cinturões de Van Allen, né, como eu tinha mostrado. Aqui eles ficam entre esses 2 cinturões aqui, fica aqui a média altitude, né? E esse tipo de satélite ele leva cerca de 6 a 8 horas para dar uma volta em torno da Terra. Tá? E eles são usados no sistema de GPS, né, que é o Global Position System, né? E esse sistema ele utiliza 24 desses satélites em 6 órbitas diferentes, né? De modo que em qualquer ponto da Terra seja visível pelo menos 4 desses satélites, e assim a gente consegue estabelecer a nossa posição, né, por meio dessa tecnologia GPS. Então a ideia é que com esses 24 satélites aqui, em qualquer ponto da Terra, eu consigo ter pelo menos acesso a 4 deles, né? E a partir desse acesso, né, dessa comunicação a pelo menos 4 desses satélites, a gente consegue determinar nossa posição, né, na Terra. E o GPS ele vai funcionar por meio de um princípio chamado trilaterização, tá? Trilaterização. Em que conhecendo esse princípio diz o seguinte, que se a gente conhece a nossa distância a partir de 3 pontos, é possível a gente determinar exatamente onde a gente está, como mostra nessa figura aqui, tá? Então, se eu tenho minha distância aqui referente a 3 pontos, né? Então eu tenho a distância do ponto A até mim, do ponto C até aqui, ó, do ponto B até aqui, e eu trace aqui um círculo, tá? Em que o centro do círculo seja os pontos em que eu estou distante. Quando a gente achar a intersecção desses círculos, é a posição exata onde eu estou, ok? Então esse é o princípio da trilaterização. E a gente precisa apenas de 3 porque a gente está aqui em um plano, né? Se a gente tivesse aqui no espaço, né, tridimensionalmente, a gente já precisaria de 4 desses pontos aqui. E quando a gente fala dessa trilaterização, a gente fala dos satélites, né? Então a gente tem a posição de cada um desses satélites como sendo os pontos A, B e C. Então a gente, com o nosso dispositivo GPS, a gente tem que saber aí a distância referente a cada um desses satélites, né? E é assim que o processo de localização ocorre, né? A gente acha essas distâncias do dispositivo em relação a pelo menos 3 desses satélites, tá? E quando a gente sabe que esses satélites eles emitem um sinal de forma síncrona, ou seja, os satélites estão emitindo sinais, e esses satélites eles estão sincronizados entre si. Então, quando um emite o sinal, todos emitem juntos, ok? E também a gente sabe que o dispositivo GPS
ele vai fazer o quê? Ele vai calcular o tempo de retardo entre o sinal emitido e o sinal que foi recebido, né? E assim ele vai calcular a distância do dispositivo a cada um dos GPS. E assim que ele vai saber a distância, formando assim o princípio da trilaterização e determinando a nossa posição exata, tá? Então, para isso, como eu já havia falado, né, os relógios dos satélites eles precisam estar sincronizados entre si e também com o dispositivo, né, que o dispositivo tem que saber o tempo de retardo entre o sinal que foi emitido e uma cópia do sinal que está no dispositivo, né? Só que há um problema aí, né? Os satélites eles utilizam relógios atômicos, tá? E esses relógios eles são diferentes dos relógios usados pelos dispositivos GPS, são relógios de quartzo, tá? E assim não há como sincronizar o dispositivo com o relógio do dispositivo com o relógio dos satélites diretamente, tá? E para resolver esse problema, o que é que a gente tem? Sabendo que a diferença do relógio do dispositivo para os relógios dos satélites são a mesma, né, para todos os satélites, né, já que todos têm um relógio do mesmo tipo, o que é que acontece? Basta a gente descobrir essas 4 incógnitas, que são o quê? São, além das posições, das coordenadas, né, x, y, z, a gente também descobre a diferença comum dos relógios, né, a variação de tempo entre o relógio do dispositivo e os relógios dos satélites, né? Logo, é possível a gente determinar esses valores por meio das equações de cobertura de 4 satélites, né? Já que a gente tem 4 incógnitas, a gente precisa de 4 equações, né, para descobrir esses valores. Então, sabendo que a gente tem 4 satélites, né, com as suas áreas de cobertura, a gente consegue determinar essa distância aqui, né? Essa diferença aqui, todas ao quadrado, somadas, tirando a raiz de tudo, a gente consegue aqui a distância. E aí também multiplicando aqui pela variação do tempo, né, que já é conhecida, já que é a mesma para todos os satélites, né? Então, com base nessas equações aqui, a gente consegue descobrir essas incógnitas e aí determinar a posição de forma precisa, tá? E o último tipo de satélite aqui que a gente vai tratar são os satélites LEO, né, que são de baixa altitude, baixa órbita, né? Eles têm altitude entre 500 a 2.000 km. E esse tipo de satélite aí, ele é geralmente usado para estabelecer comunicações via celulares. E esse sistema é formado por uma constelação de satélites que atuam em conjunto, tá? Eles atuam como uma rede, né? Como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Os satélites eles se comunicam entre si por meio desse link. É um link intersatélites, né? Então eles se comunicam aqui entre si, formando uma rede. E os dispositivos móveis se conectam ao satélite por meio de um link aqui, que é chamado de link móvel de usuário, tá? E também é possível que os satélites se comuniquem com estações terrestres, que são chamadas de gateway, por meio também de um link, que é chamado de link de gateway. Então a gente tem essa conexão aqui a estações terrestres, tá? E também aqui essa conexão do dispositivo móvel com o satélite. E os satélites conversando aqui entre si, né, formando uma rede. E esse tipo de satélite LEO, eles podem ser de 3 categorias. Eles podem ser LEOs pequenos, que operam em abaixo de 1 GHz, né, para sistemas, são usados, né, para sistemas de baixa velocidade, né, de mensagens de baixa velocidade. E também temos os LEOs do tipo grandes, tá, que já operam entre 1 e 3 GHz. Tá. Também temos outro tipo, que são os LEOs de banda larga, tá? E eles funcionam de forma similar a redes de fibra óptica. E falando aqui um exemplo aqui de exemplos, né, de LEOs grandes são os sistemas Globalstar e Iridium, tá? O sistema Globalstar ele utiliza 48 satélites, né, e o sistema Iridium ele tem 66 satélites.
né? Ambos esses sistemas, né, aqui eu separei a imagem do sistema Iridium, né, com os 66 satélites. Esses sistemas eles são desenhados para comunicação global de modo direto, por meio de terminais, né? É muito similar à telefonia celular, mas a diferença aqui é que é em escala mundial, tá? E também um outro exemplo aqui são os do tipo LEO banda larga. Um exemplo é o Teledesic, né? E ele é um sistema que fornece a comunicação do tipo fibra óptica, tá? E o principal objetivo é fornecer acesso de banda larga à internet, né? A gente tem um sistema de satélites para acessar a internet aqui. E ele já é bem mais robusto, né? Tem 288 satélites aqui, e ele tem uma órbita polar, né? Dá para ver aqui. E cada um tem uma altitude aí de 1.350 km, tá? Ambos aqui, tanto o Iridium como o Teledesic, tem órbita polar, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre as comunicações via satélite. E aí eu encerro por aqui, tá? Obrigado e boa noite.